Gostaria de convidá-los ao nosso tempo de exposição da palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4. Hoje nós vamos terminar a nossa série de exposições que nós começamos há algumas semanas sobre o livro de Jonas. Hoje nós estudaremos o capítulo 4, o último capítulo desse livro. Eu tenho certeza que esse trecho das Escrituras tem muito a nos ensinar a respeito do Senhor. Vamos ler Jonas 4, do verso 1 ao verso 11. Se você não tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. A palavra de Deus diz: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de exposição das Escrituras, que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade, que a Tua palavra seja o centro dessa igreja, desse culto, e que possamos ser transformados por essa palavra, que possamos ser transformados pela Tua voz, que o Senhor toque os nossos corações, tire toda distração, mas que o Senhor passeie entre nós, abrindo os nossos corações, alinhando os nossos corações contigo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deixa eu tomar uma água. Bom, hoje nós estamos chegando, como eu disse, no fim da nossa série de ministrações sobre o livro de Jonas. E agora, no capítulo 4, nós vamos ler, como nós já lemos agora, mas nós vamos meditar e estudar no final dessa história que temos acompanhado nas últimas semanas. Nós podemos observar que Jonas ele traz um final, mas um final aberto, um final estranho, um final inesperado talvez, e que pinta o nosso personagem dessa história, o profeta Jonas, como o grande vilão da nossa narrativa, o grande vilão desse livro. Antes de prosseguirmos para o último capítulo, vamos nos lembrar um pouco, recapitular o que aconteceu até aqui. Nós vimos nos 3 primeiros capítulos de Jonas que esse profeta, esse homem, ele era um profeta muito respeitado em Israel. Jonas havia profetizado um tempo de bênçãos, um tempo de paz sobre a nação de Israel, e era isso que eles estavam vivendo naquele momento. E Deus chama Jonas para pregar aos ninivitas, a uma nação que não era o povo do Senhor.
o povo da Assíria, o povo da cidade de Nínive. E Jonas deveria anunciar que Deus estava irado contra os pecados da nação, que havia chegado aos céus toda a maldade dos ninivitas, que Deus iria derramar juízo sobre aquela nação. Essa devia ser a pregação do profeta Jonas. Mas nós vimos que Jonas, ao invés de obedecer o Senhor, ele tenta fugir da presença de Deus. A nação da Síria era inimiga do povo de Deus. E Jonas entendia que eles não mereciam ser salvos e poupados do juízo divino. Então, ao invés de se direcionar-se para Nínive para pregar a palavra do Senhor, ele pega um barco e ele vai para Tarsis, no sentido oposto de Nínive. Um caminho totalmente contrário ao que Deus havia ordenado, na tentativa de fugir do Senhor, na tentativa de fugir do seu chamado como profeta. Nós vimos, porém, que essa tentativa de fuga de Deus falha miseravelmente. Deus, ele persegue o profeta Jonas em alto mar e envia uma tempestade no barco onde ele estava. Acontece então uma confusão naquele barco entre os marinheiros e Jonas, e o profeta acaba sendo lançado ao mar na esperança de que Deus poupasse o navio e os tripulantes daquele navio daquela condenação, daquele juízo através da tempestade, e apenas Jonas, que era o culpado daquilo tudo, fosse morto, recebesse a punição pelo seu pecado. Jonas, então, ele é lançado ao mar e ele está lá afundando, afogando, sentindo a agonia da morte. Mas, como nós vimos, Deus envia um grande peixe que engole Jonas, representando a salvação e a misericórdia de Deus. E Jonas, de uma forma milagrosa e sobrenatural, que nós apenas cremos nisso, porque nós cremos no Deus do impossível, mas de uma forma sobrenatural, Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse grande peixe. E ele fica lá refletindo sobre a obra de Deus, refletindo sobre o que havia acontecido com ele. E lá dentro, ele faz uma linda oração de arrependimento, que nós vimos no capítulo 2, e ele é grato ao Senhor, ele glorifica o Senhor pelas suas obras. Nós vimos que no final do capítulo 2, Jonas ele é vomitado em terra firme por esse peixe. E Deus coloca Jonas de novo nos trilhos, e ele finalmente toma o seu caminho para Nínive, para cumprir a ordenança que Deus havia dado a ele desde o começo. Jonas, ele entende que ele deveria obedecer à vontade de Deus, apesar da relutância no seu coração. Ele não amava os ninivitas, ele odiava os ninivitas. Mas ele escolhe, então, obedecer o Senhor. E nós vimos na semana passada, no capítulo 3, que Jonas chega na cidade de Nínive e ele prega aos habitantes daquela grande cidade. Mas parecia, através da sua postura, da sua pregação, que ele não queria que ninguém acreditasse na sua pregação e se arrependesse. Jonas era um missionário de intenções duvidosas. Ele não tinha o seu coração no lugar certo. E apesar de estar obedecendo o Senhor, ele não o fazia de todo o seu coração. Para a surpresa de Jonas e também da nossa, mesmo com aquela pregação de qualquer jeito, uma pregação rasa, uma pregação de condenação, o povo de Nínive crê no Senhor, do menor até o maior, a ponto que até mesmo o rei de Nínive, uma cidade poderosíssima daquele tempo, se arrepende dos seus pecados. Nínive inteira clama ao Senhor. A Bíblia diz que eles jejuam, que eles vestem panos de saco, eles sentam sobre as cinzas, eles se arrependem da sua maldade e eles se voltam a Deus. O capítulo 3 termina mostrando que Deus olha para a humilhação e para o arrependimento dos ninivitas e ele perdoa aquela cidade. E ele poupa os ninivitas da sua ira e do seu juízo
por causa do arrependimento verdadeiro que aquela nação teve diante do Senhor. Então, até agora foi isso que nós vimos aqui na história de Jonas nos primeiros 3 capítulos. Em resumo, no final dessa história, a palavra de Deus foi pregada. Os ninivitas se voltaram para Deus. Nínive foi poupada do juízo e a vontade de Deus prevaleceu. Glória a Deus por isso. É um final feliz para a nossa história, certo? Certo. Porém, para uma pessoa não foi um final feliz. E foi exatamente para o nosso profeta Jonas. E o nosso amigo Jonas se mostrará novamente ser um grande cabeça dura. Alguém que tem um coração insensível para as coisas de Deus. Mesmo ele tendo se arrependido e tendo sido transformado na experiência no ventre daquele grande peixe, nós podemos observar que o seu arrependimento e a sua transformação foi somente parcial. E Deus ainda precisava tratar o coração de Jonas, de todos os seus problemas profundos que ele tinha. Então vamos passar aqui, verso por verso, novamente no texto de Jonas 4, para entender um pouco mais como essa história termina. Vamos ler primeiro sobre a revolta do profeta frente ao arrependimento dos ninivitas, nos versos de 1 a 4. Diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então, como nós vimos anteriormente, o capítulo 3 termina com Deus demonstrando misericórdia e perdão e poupando a cidade de Nínive do juízo qual ela merecia. E devido a todos os acontecimentos e a forma como essa história se desenvolveu e foi construída, era de se esperar que o livro de Jonas acabasse no 3º capítulo. Porque parece que a história fechou. O plano de Deus foi cumprido. O que Deus queria aconteceu. Toda a história, apesar dos seus problemas aí no meio do caminho, tudo deu certo e aconteceu. A vontade do Senhor foi realizada. Era de se esperar que talvez tivesse, mais um versículo apenas no final do capítulo 3, dizendo algo do tipo: E Jonas retornou à sua terra muito alegre e glorificando ao Senhor pela sua misericórdia. Talvez esse devia ter sido o final. Mas não. Ao invés disso, o que nós vemos é que a história toma um rumo inesperado. E nós vemos que Jonas ficou aborrecido e com raiva de Deus por ter perdoado os ninivitas. Existe uma versão aqui do verso de número 1 que traduz esse versículo assim: O que Deus fez foi tão terrível para Jonas que ele ardeu em fúria. Olha só, a petulância de Jonas. Jonas, ele fica indignado, ele fica irado por Deus ter agido com misericórdia e compaixão com o povo de Nínive. Jonas, no seu coração, ele desejava a destruição de Nínive. E ele fez de tudo ao seu alcance para que os ninivitas não fossem poupados. Presta atenção na história. Depois lê de novo todo o livro de Jonas. Olha quantas vezes Jonas tentou boicotar o plano do Senhor. Olha quantas vezes Jonas tentou fazer com que os ninivitas não se arrependessem. Ele fez de tudo para evitar esse acontecimento. Mas, como nós já vimos anteriormente, os planos de Deus não podem ser frustrados por mãos humanas. Não podem. Deus faz o que Ele quer. Mesmo que nós levantemos empecilhos e barreiras, assim como Jonas fez, os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Ele quer e o que Ele determinou que vai acontecer. A escrita desse verso de número 1, no hebraico,
a língua original que esse texto foi escrito, indica o fato de que Deus ter perdoado os ninivitas foi mal e foi errado aos olhos de Jonas. Foi isso que Jonas sentiu. Quando ele viu Deus agindo e perdoando os ninivitas, ele olhou para Deus e falou: o que você fez foi mal e foi errado. Uma reação inacreditável do nosso profeta. Jonas, ele prega para a audiência mais difícil da sua vida. Um povo cruel, um povo assassino, um povo que estava tomando o cenário mundial de forma política, econômica e militar. Um povo muito difícil de pregar a palavra do Senhor, ainda mais dizer que Nínive seria destruída. E mesmo assim eles respondem positivamente, eles creem em Deus. Olha só, isso é um milagre do Senhor. Mas Jonas acha ruim. Ele fica chateado, ele fica bravo. E ele julga e critica o próprio Deus. Ele olha para o Senhor e ele diz em tom de indignação, no verso 2, eu sabia que isso ia acontecer. Quantas vezes nós respondemos dessa forma, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não queria, alguma coisa dá errado segundo, né, o nosso desejo, e a gente olha, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, eu te conheço. Né? Você fala, a pessoa fez a besteira, eu sabia que você ia fazer isso, eu te conheço. É assim que você é esse tipo de coisa que você faz. Foi exatamente dessa forma que Jonas tratou o próprio Deus. Olha só que ousadia, né, da parte de Jonas, ou burrice também, né, pode ser. Mas ele diz, eu sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que lá no início, no capítulo 1, quando o Senhor me chamou para pregar a palavra a Nínive, eu fugi. E eu fiz isso porque eu sabia que o Senhor era bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e que muda de ideia quanto ao mal que anuncia. Ou seja, Deus perdoa os que se arrependem. Olha só, que descrição maravilhosa sobre o caráter e a pessoa de Deus que Jonas está fazendo aqui. Olha quantas características incríveis de Deus que deveriam ser motivo de alegria, de gratidão, de glória ao nome do Senhor. Deus é a essência de tudo o que é bom. Olha só a descrição que Jonas faz de Deus. E sabe por que Jonas fica com raiva? Jonas fica com raiva porque ele é contra quem Deus é. Olha que profundo isso. Ele está bravo com Deus, porque Deus é todas essas coisas. Porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, porque Ele é tardio em se irar, porque Ele é grande em misericórdia, porque Ele perdoa os que se arrependem. Jonas, ele não está feliz com Deus ser assim. Ele é contra Deus ser assim. Ao menos quando o alvo dessa compaixão são as pessoas que ele acha que não merecem, como os ninivitas. Jonas, ele se esquece que há poucos dias atrás, ele mesmo tinha sido alvo da compaixão e da misericórdia de Deus, mesmo merecendo a morte por causa da sua desobediência. Ele não merecia as misericórdias de Deus, e ele recebeu. E ele ficou muito feliz quando isso aconteceu. Nós vimos a oração que ele fez no capítulo 2, o quanto ele estava grato ao Senhor, o quanto ele glorificou o Senhor, porque o Senhor o salvou. Jonas, ele só aceita a misericórdia para ele mesmo e para as pessoas que ele gosta, para as pessoas que ele acha que merecem. Para as outras pessoas, ele acha que Deus está errado. Ele tem a sua própria justiça e ele acha que ele sabe o que é certo para Deus. Jonas fica irado porque Deus perdoa. Jonas fica irado porque Deus é amor. Ele achava que Deus deveria ser vingativo e inflexível, castigando os ímpios sem compaixão alguma. É assim que Deus deveria ser para Jonas. Os assírios, como nós vimos no capítulo 1, eram um povo de assassinos cruéis, uma ameaça para a nação de Israel, composta do povo do Senhor. Como Deus poderia ser tão mau ao ponto de perdoar essa nação? Esse era o pensamento de Jonas. O Deus da aliança fez um pacto com a nação de Israel e prometeu que realizaria os seus propósitos de redenção nesse mundo através daquele povo, através dos hebreus,
através da nação de Israel. Como Deus vai cumprir essa promessa que ele fez se ele está mostrando misericórdia aos inimigos dos judeus? Como Deus vai fazer isso? Como ele pode se dizer um Deus de justiça se os ninivitas passam impunes pelos seus pecados? A misericórdia do Senhor para com os gentios deixou Jonas deprimido e frustrado com tudo o que aconteceu. Para Jonas, parecia que existia uma contradição entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Ele não conseguia entender um Deus que é ao mesmo tempo amor e justo. E ele tinha certeza que esse amor não devia ser estendido até o povo de Nínive. E então ele olha para Deus e diz: se é isso que você faz, se é assim que você é, se é esse tipo de atitude que você tem, eu prefiro morrer. Me mata agora. Para mim é melhor morrer do que estar vivo e ter que lidar com um Deus que faz esse tipo de coisa. Olha só o quão sério é a reação de Jonas. Frente ao que o Senhor fez, ele preferia estar morto do que viver nesse mundo. E essa frase de Jonas, essa declaração, essa postura de Jonas, mostra que ele tinha um problema muito profundo no coração dele. Porque quando ele diz que ele não tinha mais vontade de viver porque Deus fez aquilo, ele estava dizendo que ele havia perdido algo que havia substituído Deus na vida dele como a sua principal alegria, como a razão de viver, como o maior amor da sua vida. Ele tinha um relacionamento com Deus até, mas havia algo na vida dele que ele valorizava mais do que o Senhor. E quando ele perdeu isso, ele perdeu o motivo da sua existência. Ele perdeu a razão do seu viver. No caso de Jonas, nós podemos observar, olhando toda essa história, que Jonas ele era um grande nacionalista, um patriota em relação a Israel. E quando ele olha e vê que a vontade de Deus e o futuro político de Israel estavam divergindo aparentemente naquela hora, Jonas deixa claro qual era a sua escolha frente a essas duas opções. Se ele tivesse que escolher entre a segurança de Israel e a sua lealdade para com Deus, ele estava pronto para colocar Deus em segundo lugar. Um amor legítimo, que é um amor pela sua própria nação e pelo seu povo. Um amor legítimo. É uma coisa boa você amar o seu país e você amar a sua nação, o seu povo. Isso é uma coisa boa. Mas aquilo havia se tornado excessivo no coração de Jonas, a ponto de rivalizar com o Senhor. E o nome disso é idolatria. Jonas entendia que o perdão de Nínive era um mal para Israel. E por isso, ele vira as costas para Deus novamente na história. Ele já havia virado as costas para Deus lá no capítulo 1, quando ele foge do seu chamado, e agora ele vira as costas para Deus novamente. E toda essa fúria demonstrada pelo profeta, demonstra que, por não conseguir satisfazer o desejo do seu coração, que era ver Nínive destruída, ele estava disposto a jogar fora todo o seu relacionamento com Deus. Jonas havia perdido a fonte de sentido da sua vida, e ele fala isso para Deus. Deus, sendo aquele que deveria ser a única fonte real de sentido da vida de toda a humanidade. Ele olha para o próprio sentido da vida, aquele que deveria ser o primeiro no coração de todo ser criado, e ele olha para Deus e fala: eu não tenho mais sentido na minha vida, eu não tenho mais motivo para viver, porque o meu motivo foi embora, porque o meu motivo não era você, Deus. Resumidamente é isso que ele fala para o Senhor. A verdade é que Jonas era um idólatra. Ele amava outras coisas mais do que a Deus. Enquanto houver na nossa vida algo mais importante do que Deus em nossos corações, nós seremos como Jonas. Nós seremos hipócritas, nós seremos frágeis
E seja lá o que esse algo mais importante for nas nossas vidas, isso nos trará orgulho, isso nos trará desprezo pelos outros, medo, insegurança. E como esse algo mais importante se torna a base da nossa felicidade, quando esse algo é ameaçado, nós seremos dominados pela raiva, ansiedade e desespero, assim como Jonas foi. Precisamos aprender com essa história a colocar os nossos corações na única coisa desse mundo que não pode ser abalada, que não pode ser ameaçada, que não pode ser reduzida, que não pode ser destruída, que é a pessoa do nosso Deus Salvador. Não existe mais nada nesse mundo o qual nós podemos colocar a nossa confiança e depender a nossa vida que não está sujeito a ser destruído, a ser abalado. Somente Deus é inabalável. Somente Deus é indestrutível. Somente Ele é um alicerce forte o suficiente para construirmos a nossa casa em cima dele, para plantarmos os nossos pés em cima dele, para ser a nossa rocha forte, para ser a nossa confiança. Todo o resto das coisas que existem nesse mundo podem de uma hora para outra desaparecer, ser destruída, ser ameaçada. E se a nossa confiança, a nossa alegria está nessas coisas, nós seremos destruídos junto com esses ídolos. Foi o que aconteceu com Jonas. Como um missionário chamado da parte do Senhor, Jonas deveria ter ficado muito feliz pela resposta dos ninivitas e o arrependimento dos ninivitas, os ninivitas se voltando ao Senhor, vendo o fruto do seu trabalho, vendo a obra do Espírito Santo na vida daquele povo. Jonas, ele deveria ter ficado naquela cidade por muito tempo, discipulando aquela nação, ensinando aquele povo sobre Deus, sobre como ter um relacionamento com o Senhor, sobre o caráter desse Deus, sobre a história do que esse Deus fez com o seu povo. Com certeza os ninivitas estavam desejosos por conhecer mais do Senhor. Eles estavam com seus corações abertos para receber a palavra de Deus. Mas Jonas, ele simplesmente fica furioso. Ele sai da cidade e ele fica lá fora, observando Nínive, na esperança de que caísse fogo do céu sobre eles. Essa é a postura de Jonas. E é interessante aqui nessa história que Deus ele dá uma resposta muito boa para Jonas aqui. Deus ele dá uma resposta gentil, dá uma resposta paciente e bondosa. Se fosse qualquer um de nós, no nosso furor, na nossa ira, na nossa justiça, se Jonas fala um negócio desse para Deus e a gente está perto, a primeira coisa que a gente faz é dar um murro na fuça de Jonas e falar, fica quieto, velho, você é burro. O que você está falando para Deus, cara? Você é louco, olha o que aconteceu. Não faz sentido isso que você está falando. Essa seria a nossa resposta. Agora, Deus, ele olha para Jonas e diz, você acha que é razoável essa sua raiva? Olha a resposta que Deus dá para Jonas. E esse é o tipo de coisa que nós falamos para crianças. Esse é o tipo de coisa que nós falamos para os pequenos que não têm maturidade emocional, que não conseguem raciocinar frente às frustrações que acontecem no seu dia a dia. Às vezes, por um motivo tão simples para nós adultos, a Cecília, minha filha, ela chora, ela faz birra, ela grita, ela se joga no chão, e aí, ou eu, ou a Natália, ou os avós, enfim, precisamos olhar no olho dela e dizer, eu entendo que você está chateada, eu entendo que você está frustrada porque isso aconteceu, mas precisa dessa reação? Precisa responder dessa forma? Precisa ficar tão brava? Precisa fazer isso? E eu, como professor de escola, eu não passo um só dia de trabalho sem ver alguma professora da escola, algum professor da escola falando esse tipo de coisa para algum aluno pelos corredores da escola. A professora vai lá, se abaixa, pega na mãozinha da criança, olha no olho dela e diz, vamos pensar no que está acontecendo? Vamos pensar no que você está fazendo? Você acha que a sua reação for certa? Esse tipo de coisa a gente fala com criança.
nós podemos ver que Deus está tratando Jonas como criança aqui nessa história. Ele está tratando Jonas como alguém completamente imaturo. Ele está olhando para Jonas e está falando: ô neném, precisa de tudo isso? Precisa reagir dessa forma? Você acha que é razoável essa sua raiva? Porque assim, a ira em si não é algo errado. Até Jesus se irou. Então a ira não é pecado, porque nós sabemos que Jesus nunca pecou. Porém, é uma resposta natural do sentimento humano. Porém, a ira, ela pode se tornar pecado. Ela pode se tornar um erro. Nesse caso, uma ira como a ira de Jonas, uma ira desproporcional, uma ira idólatra, é um sinal de que Jonas amava um Deus falso. E quando nós temos esse tipo de ira, é um sinal de que nós amamos um Deus falso. E que nós estamos excessivamente comprometidos com os nossos ídolos. E por isso nós não conseguimos confiar e descansar no Senhor, como deveríamos. Como deveria ser. Jonas, mesmo depois daquele episódio com o grande peixe e tudo que ele passou, ele estava fazendo tudo de má vontade. O pregador mais desanimado que já se viu. Um imaturo, um reclamão. O pastor Stuart Olliott, ao falar de Jonas, ele define Jonas como um cabeça de bagre egoísta. E é isso o que ele realmente é. Ele é um cabeça de bagre egoísta. Jonas, ele havia se esquecido de que ele também merecia juízo de Deus. E ele recebeu misericórdia. E ele ficou muito feliz por isso. Ele ficou muito feliz quando Deus o salvou em misericórdia. Então Jonas é um ingrato egoísta que foi perdoado e se recusou a perdoar os outros. É esse o quadro que está sendo pintado aqui sobre a pessoa e o caráter do profeta Jonas. Vamos ver então, do verso 5 a 9, o que Deus faz para tratar o coração do nosso profeta de uma vez por todas. Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Então, quando Deus faz a primeira pergunta para Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas ele nem responde. Ele só vira as costas e vai embora. Ele vai para fora da cidade de Nínive, provavelmente em um lugar alto, que desse para enxergar toda a cidade. E ele constrói um abrigo e ele fica lá sentadinho, olhando a cidade para ver o que ia acontecer no dia 40. O que ia acontecer com essa cidade? Não seria loucura pensar que talvez Jonas tivesse uma esperança que Deus percebesse que ele estava errado, né? E que Jonas estava certo. E ele destruísse a cidade mesmo assim, como ele queria. E ele fica lá, olhando para Nínive, na expectativa de que Deus tivesse ouvido o seu sábio e amoroso conselho. Então, Deus, ele, num agir sobrenatural, ele faz crescer uma planta sobre Jonas, criando uma sombra muito agradável no calor e no sol desconfortante que acontecia naquele lugar, que era tipo um semideserto, aquela região. Provavelmente não haviam muitas plantas naquela região e o calor devia ser insuportável. A Bíblia diz que Jonas, quando ele vê aquela planta que Deus mandou, ele fica extremamente feliz, ele fica alegre, né? Ele é um pouco bipolar, né? Porque ele estava pedindo para morrer, e aí Deus envia uma planta,
e do nada ele está muito feliz, ele está muito alegre. É muito engraçado que todas as vezes que Jonas recebe uma bênção, ele fica muito feliz, né? Mas quando a bênção é para os outros, ele fica bravo, ele fica irritado. Jonas, ele só liga para o seu próprio conforto. Quando ele ficou confortável ali na sombra da planta, ele ficou muito feliz. Mas a alegria de Jonas durou muito pouco. Porque na manhã seguinte, antes do sol nascer, Deus envia um verme para atacar, para comer aquela planta seca. E Jonas perde a proteção e o conforto daquela planta. E Deus ainda por cima envia um vento muito quente a ponto do profeta quase desmaiar naquela situação. E de novo ele olha para Deus e diz: para mim é melhor morrer do que viver. De novo ele volta para o seu sofrimento, para a sua ira, para a sua frustração. Deus envia um vento que é conhecido naquela região como vento siroco. É o nome geográfico, científico desse vento. E é um vento extremamente seco, de temperaturas elevadas, que carregam partículas de areia no seu vento, podendo criar tempestades de areia e que fazem a temperatura do local subir de forma intensa quando aquele vento está passando. Ou seja, Jonas ele dormiu tranquilo, sossegado, debaixo da plantinha, todo confortável, e ele acordou tomando o vento siroco na cabeça e um sol de lascar numa temperatura elevadíssima, e ele quer morrer de novo. Nós temos aqui um exemplo claro de alguém que não sabe lidar com a vida quando as coisas não saem da forma como ele quer. Quando as coisas ao seu redor o tiram da sua zona de conforto. Alguém que não sabe lidar com frustração. Alguém que não sabe lidar com sofrimento sem chutar o pau da barraca. Sem jogar tudo para cima. Alguém que ama o seu próprio conforto acima de tudo e que perde a linha quando o seu conforto é tirado. Alguém sem flexibilidade nenhuma, sem jeito nenhum. Alguém que só se importa com o seu próprio bem-estar. Esse é o caráter de Jonas. Então Deus, que estava tentando tratar o caráter de Jonas com toda essa situação, pergunta de novo: você acha que é razoável essa sua ira por causa de uma planta? Ele está colocando Jonas contra a parede de novo, e dessa vez Jonas responde, mas ele continua ousado na sua desobediência. Ele fala: é tão razoável que eu até quero morrer. Esse é o nível de frustração e de raiva que eu estou. E o Senhor, então, vai trazer a resposta final sobre o profeta, e é o texto que finaliza o nosso livro, nos versos 10 e 11. O Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus, ele dá uma cartada final no profeta. E ele traz uma reflexão extremamente importante para a vida de Jonas. Se Jonas conseguia ter compaixão de uma planta que nem foi ele que plantou, nem foi ele que criou, não foi ele que regou, não foi ele que fez crescer, e que teve apenas algumas horinhas de vida, será que Deus não podia ter compaixão de uma cidade inteira da humanidade que ele criou à sua imagem e semelhança? Será que Deus estava tão errado assim? Deus está tentando ensinar Jonas. Essa é a pergunta que Deus deixa para Jonas, para mostrar a incoerência da sua raiva, decepção e vontade de morrer que ele estava sentindo. A compaixão de Deus é ponto central, é uma chave para nós entendermos como Deus age nesse livro e com todo mundo.
Jonas, ele conseguia ter compaixão de uma planta que deu sombra para ele, mas ele era incapaz de ter compaixão de milhares de vidas que não sabiam nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Jonas estava bravo porque o Senhor Deus poupou uma cidade toda, mas não poupou uma plantinha. Esse era o motivo da raiva de Jonas. Sabe por quê? Sabe por que ele não se importava com milhares de vidas, mas ele se importava com aquela planta? Porque aquela planta dava sombra para ele. E Jonas só se importa com ele mesmo. Nínive não tinha nada de bom para oferecer para ele. Então não interessa se eram 500 mil, 1 milhão de pessoas que moravam naquela cidade. Para ele não tinha compaixão nenhuma, porque aqui, eles não traziam nada de bom. Na verdade, eles eram uma ameaça para ele. Mas a planta deu sombra para ele. E Deus está deixando claro para Jonas de que ele é egoísta e que ele só pensa nele mesmo. Nós podemos tirar preciosos ensinamentos e reflexões desse último capítulo de Jonas. E em primeiro lugar, eu quero fazer uma comparação, através da observação desse texto, entre Jonas e um outro personagem das Escrituras, que é muito importante, que é um personagem que aparece na parábola do filho pródigo. Não sei aqui se todos conhecem a parábola do filho pródigo, mas é uma história, em resumo, que Jesus contou durante o seu ministério terreno sobre um pai que tinha 2 filhos. E de repente, o filho mais novo, ele vai até o pai e ele pede a sua parte da herança antes da morte do pai. O que era algo muito ofensivo. Era como se você olhasse para o seu pai e falasse: você já está morto para mim, me dá a minha parte da herança que eu não quero nem saber, eu vou embora. Foi basicamente o que o filho mais novo fez nessa história. E ele pega, o pai dá, um pai bondoso, e ele dá a parte da herança para o filho mais novo. E esse filho, ele some, ele foge de casa, ele vai para uma terra distante e ele gasta toda a sua herança vivendo de forma irresponsável, buscando somente a satisfação dos desejos do seu coração e com prazeres desse mundo. E então, ele perde tudo. Ele fica sem dinheiro, ele passa fome, ele dorme na rua, ele está passando necessidade. A vida dele está uma completa desgraça. E ele tem uma ideia. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para o meu pai me tratar como um funcionário, como um empregado. Porque os empregados da casa do meu pai têm comida e têm onde dormir. Eu vou pedir emprego para ele, quem sabe ele me acolhe. O que acontece nessa história é que quando o filho mais novo chega, o pai vê o seu filho de longe, ele sai correndo ao encontro do seu filho, ele abraça o seu filho, ele restaura aquele homem, aquele menino como o seu filho, não como um empregado, não como um funcionário, mas como filho novamente. Ele coloca roupas novas no seu filho, ele coloca um anel de ouro no dedo do seu filho, ele dá sandálias e ele faz uma festa em honra ao seu filho mais novo que voltou. Acontece que o filho mais velho olha toda essa situação e ele fica indignado, ele fica irritado. E ele se recusa a participar da festa em homenagem ao seu irmão, ao retorno do filho mais novo. E ele reclama com o pai. Ele fala: eu sempre estive aqui com você. Eu sempre te obedeci. Eu não pedi minha herança adiantado. Eu sempre te servi, eu sempre te tratei bem, eu sempre fiz as suas vontades. Eu sempre estive aqui, mas eu nunca recebi uma festa. Eu nunca recebi nada. E o pai olha para o seu filho mais velho e diz: você não entendeu nada. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo. Toda essa propriedade, todos esses funcionários, todos os meus bens, é tudo seu. Porém, é justo celebrar o retorno do seu irmão, porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto reviveu. E Jesus conta essa história. Mas olhando para Jonas, nós podemos traçar uma comparação
entre o profeta e o filho mais velho da história do filho pródigo. Porque na história contada por Jesus em Lucas 15, nós vemos que o filho mais velho, ele fica ofendido e ele fica irado quando o pai tem misericórdia do perdido. Quando o pai tem misericórdia de alguém que não merecia o amor do pai. Como o seu irmão, que fez tudo de errado, ele não merecia que o pai o recebesse daquela forma. E ele fica irado. Da mesma forma, Jonas fica furioso quando Deus tem misericórdia dos pecadores de Nínive. Assim como o irmão mais velho, Jonas obedecia externamente, enquanto seu coração estava distante do pai. Ambos acharam injusto o perdão oferecido gratuitamente pelo pai. Ambos se escandalizaram com a misericórdia e a graça derramado aos que não mereciam. Ambos se achavam superiores em relação aos perdidos, em relação àqueles que não merecem, segundo as suas próprias concepções. Mas o que ambos esqueceram, tanto Jonas quanto o filho mais velho, é que, por viverem diante do pai, deveriam se alegrar com as mesmas coisas que o pai se alegrava. Ambos tinham dificuldade em entender que o pai ama se reconciliar com seus filhos. Deus ama se reconciliar com a sua criação, com aquele que está perdido. Ambos, Jonas e o filho mais velho, viviam diante do pai, mas não tinham um verdadeiro relacionamento com o pai. Viviam uma vida de religiosidade orgulhosa, egoísta e sem compaixão pelos outros. Jonas é um religioso que por fora está obedecendo, mas por dentro está cheio de ira, orgulho, amargura, justiça própria. Ele prega, mas ele não ama as pessoas. Ele não consegue se alegrar quando os outros são abençoados por Deus, quando os outros recebem compaixão do Senhor. É por isso que Deus olha para Jonas agora no final e diz: você chora por plantas, mas eu tenho compaixão de pessoas. Essa é a diferença entre nós. Deus, Ele quer nos ensinar algo sobre afeição, sentimento e amor pelas pessoas. Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu voluntariamente se apegar a nós em amor. Ele conectou o coração dele com o nosso coração. Ele escolheu envolver o coração dele conosco a ponto de ele sentir compaixão por nós. A ponto de ele ter sentimentos por nós. Deus, ele se alegra dos pecadores que voltam para ele. E ele não tem prazer na morte dos ímpios. Por isso ele olha para Nínive e ele tem compaixão. Por isso, Ele olhou para mim e para você na nossa situação deplorável de pecado e Ele teve compaixão de nós, porque Ele escolheu nos amar. Ele escolheu se afeiçoar a nós. Da mesma forma, nós somos ensinados a ter compaixão uns pelos outros. Porque muitas vezes nós somos como Jonas e nós ficamos com raiva quando Deus é bom com alguém que, segundo a nossa visão, não merecia. Nós ficamos irritados, nós ficamos com inveja, nós deixamos o nosso orgulho falar, o nosso egoísmo falar, e nós nos esquecemos de que nós também não merecíamos a bondade de Deus. Nós também não merecíamos a misericórdia, nós não merecíamos a compaixão. E considerando o modo gracioso que Deus tem compaixão de nós, não deveríamos ter a mesma compaixão pelos outros, independente dos seus erros e pecados? Não deveríamos? Sabe, ser piedoso na fé é enxergar as pessoas como Deus enxerga. É amar as pessoas como Deus ama. É ter compaixão das pessoas como Deus tem. Deus fala que os ninivitas não sabiam diferenciar a mão esquerda da mão direita, mostrando que eles eram espiritualmente cegos. Eles não tinham a menor ideia dos seus problemas ou o que fazer a respeito deles. É óbvio que essa cegueira não era uma desculpa para justificar atos de maldade ou rebelião contra Deus.
mas mostra que Deus demonstra misericórdia para com os perdidos. Deus, ele está dizendo para Jonas aqui: eu estou chorando e lamentando por essa cidade. Por que você não está? Se você é meu profeta, por que você não tem a mesma compaixão que eu tenho? E ele diz para nós: se vocês são os meus filhos, por que vocês não têm a mesma compaixão que eu tenho pelos outros? Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, ele olha para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele não estava dizendo que aquelas pessoas não eram culpadas por aquilo. Eles eram. Os judeus e os romanos que crucificaram Jesus eram culpados dos seus erros. Mas o que Jesus estava de fato dizendo é que aquelas pessoas eram necessitadas de perdão e de compaixão de Deus. Nós não podemos ser como Jonas. Nós precisamos nos alegrar quando outras pessoas recebem bênçãos e compaixão do Senhor. Quantas vezes nós deixamos o orgulho, a inveja, a raiva, os ciúmes e o egoísmo tomarem conta do nosso coração quando nós vemos algo bom acontecendo com outras pessoas ao nosso redor? Com pessoas que nós olhamos e pensamos: nossa, por que está dando tudo certo com essa pessoa? Ela não merece. Nossa, por que Deus está abençoando essa pessoa? Por que Deus está sendo bom com essa pessoa? Não é assim que Deus enxerga o mundo. E não deve ser essa a nossa postura como cristãos. Para finalizar, não é interessante observar que Deus deixou o final desse livro em aberto? Esse é um dos poucos livros da Bíblia, se não o único, eu não tenho certeza, que terminam com um ponto de interrogação. Que termina com uma pergunta, sem resposta. Deus escolheu conduzir Jonas a deixar o livro em aberto. Nós não sabemos o que aconteceu depois que Deus coloca Jonas contra a parede e o exorta pela sua falta de compaixão. Porém, se nós pararmos para pensar, quem além do próprio Jonas poderia ter escrito esse livro com todos esses detalhes e informações? As palavras que foram ditas no ventre do peixe? Jonas somente. Nós podemos crer que Jonas é o autor desse livro. E ele escrevendo esse livro, ele não teve problema nenhum em se pintar como o vilão errado dessa história. Como o cara orgulhoso e egoísta que ele era. Como alguém sem compaixão, que não entende as coisas de Deus. Foi Jonas que mostrou que ele era assim. Ele foi vulnerável e ele mostrou para todo mundo os seus erros nessa história. Mas eu creio que ele só faz isso porque depois de toda essa experiência, o profeta volta à sua terra e escreve esse livro. E faz isso, provavelmente, porque ele foi convencido pelo que o Senhor disse a ele no final do capítulo 4. E ele finalmente se arrependeu de verdade. Ele finalmente entendeu Deus de verdade. Ele finalmente entendeu o seu erro, o seu pecado e se humilhou diante de Deus. Provavelmente Jonas foi transformado no final do capítulo 4. E ele escreveu esse livro para nos ensinar a respeito da salvação, da compaixão e da misericórdia de Deus. E eu acredito que Jonas ele não escreve o final desse livro para que todos nós pudéssemos apresentar a nossa própria conclusão a essa resposta, a essa história. Porque, na verdade, todos nós somos como Jonas, em algum aspecto. Alguns de nós têm os mesmos problemas ou alguns problemas de caráter, assim como Jonas tinha. Todos nós cometemos um ou mais ou todos os erros que Jonas cometeu nessa história. Nós somos como o profeta. Nós olhamos e julgamos ele, mas nós fazemos igual nos nossos dias. Cometemos os mesmos erros. E por isso precisamos aprender a mesma coisa que ele aprendeu com Deus, através desse livro. Deus nos chama a aplicar esse texto à nossa própria vida, à nossa própria realidade, ao nosso próprio tempo e lugar. E agora, eu e você temos a oportunidade e o dever de responder à bondade de Deus para com as pessoas que achamos que não merecem. Para com as pessoas que Deus coloca na nossa vida.
Talvez você aprendeu desde a sua infância ou no seu crescimento de que Deus é um Deus irado, de que Deus é um Deus distante, um Deus cruel, que tem prazer no sofrimento das pessoas. E você talvez nunca se relacionou com Ele por medo e porque vê Ele como alguém muito distante. Mas ao longo desses 4 capítulos, nós pudemos constatar que Deus é compassivo, misericordioso e bondoso. E Ele tem prazer em perdoar. E Ele teve compaixão dos marinheiros, Ele teve compaixão dos ninivitas, Ele teve compaixão de Jonas. E Ele tem compaixão de todo aquele que o busca em verdadeiro arrependimento. Nós precisamos parar de fugir do Senhor, porque somente nele encontraremos perdão, alívio e paz para as nossas vidas. Talvez você pense que Deus é injusto. Talvez porque algo aconteceu com você, ou você viu acontecendo com outras pessoas, pessoas que você gostava, ou porque você vê pessoas que não merecem prosperando, o ímpio dando tudo certo na vida dele, e você olha e fala, não acredito que com ele dá tudo certo, ele é abençoado, ele prospera, as coisas boas acontecem com ele e comigo nada. E você fala, acho que Deus é injusto. No entanto, te convido a enxergar a vida da perspectiva de Deus, onde Deus conduz todas as coisas e conduz o seu povo adiante em direção à sua glória, para o bem daqueles que o amam. Não se esqueça que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Um Deus que não abandona os seus, mas em sua soberania sabe o que é melhor para a vida de todos. E que não falha em ser bondoso e misericordioso, mesmo quando nós estamos passando por situações difíceis de sofrimento na nossa vida. Finalizando, então, o livro de Jonas, nós precisamos, e esse é o meu coração, minha oração, que nós possamos levar desses 4 capítulos, desses 4 sermões, aquilo que nós estudamos nas últimas semanas, nos lembrando dos maravilhosos ensinamentos desse texto sobre Deus e sobre a sua obra. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus, sobre tudo o que acontece, e que nós devemos confiar e descansar no Senhor. Aprendemos sobre a responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos e decisões, e que não tem como fugir do Senhor, e que os seus planos não podem ser frustrados. Aprendemos sobre oração, sobre compaixão, sobre misericórdia. E também aprendemos algo de extrema importância, que é a Deus pertence a salvação. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E através do seu Filho Jesus, Ele nos alcançou com a sua graça. E que até mesmo a história de Jonas aponta para Jesus. Porque Jesus é o centro da história de Jonas. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro de toda a história. Jesus é o centro dessa igreja e é o centro do coração de cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar. A banda pode vir. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de exposição do livro de Jonas. Nós te agradecemos porque grandes coisas fez o Senhor entre nós. Grandes ensinamentos o Senhor deu a cada um de nós. E nós estamos alegres porque o Senhor é bom para conosco. E o Senhor tem nos transformado à luz da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que cada um desses ensinamentos que nós recebemos nas últimas semanas entre em nossos corações, faça morada, crie raízes e dê frutos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nos ensina a enxergar o Senhor como o Senhor realmente é. Nos ensina a tratar as pessoas como o Senhor nos trata, com misericórdia, bondade, compaixão, sendo tardio para se irar e perdoando aqueles que se arrependem. Senhor, molda o nosso coração à imagem do Teu Filho Jesus e que Ele seja o centro de todas as coisas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.